Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Com a proteção de Deus e sem esquecer o juramento prestado por todos os vereadores desta Casa de Leis, de sempre exercer com dedicação e lealdade nossos mandatos, respeitando e fazendo cumprir a lei e promovendo o bem geral do município, esta Câmara Municipal abre mais uma vez suas portas para trabalhar com seriedade, honestidade e perseverança, em prol do bem-estar de nossa comunidade e do desenvolvimento deste município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, sempre respeitando as adversidades da real democracia em que vivemos. Daremos, assim, início à 26ª sessão ordinária do exercício deste ano de 2013 da Era Cristã. Convido o primeiro secretário, o vereador Rafael Claudemiro Nisato, a proceder à chamada dos vereadores. Dilmo Rezende. Presente. Fabrício Ferro. Presente. Gumercindo Assola. Presente. José Faquim. Presente. Paulo Choca. Presente. Fábio Peão. Presente. Cássio Galo. Presente. Rafael Nisato presente. Aldo Stefano. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação da sessão anteriormente realizada encontra-se à disposição de todos no site www.câmarajosébonifácio.com.br e em DVD no setor competente da Câmara Municipal de José Bonifácio. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 26ª sessão ordinária, 9 de setembro de 2013. Projeto de lei número 16/2013, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, dispõe sobre a acessibilidade dos caixas eletrônicos, instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento, instalação de painéis eletrônicos e câmeras de vigilância externa nas agências bancárias instaladas no município de José Bonifácio e da outras providências. Projeto de lei número 17/2013, autoria dos vereadores Paulo Roberto Choca e Aldo Roberto de Stefano, fica denominada de Antônio Bigaton, a futura avenida marginal a ser implantada no lado direito da rodovia BR-153, em toda a extensão frontal desta cidade, no sentido Ubarana, São José do Rio Preto, que inclusive dará acesso à Casa do Amor Fraterno e a várias indústrias e propriedades rurais daquela região deste município. Requerimento número 28/2013, autoria dos vereadores Fabrício Ferro Moreira e Paulo Roberto Chioca, solicitando as seguintes informações ao Poder Executivo: cópia de capa a capa do processo que gerou a contratação do sistema de rede de computadores da Prefeitura de José Bonifácio e do link de internet usado pelo Poder Executivo, enviando também as cópias dos empenhos e notas fiscais para os pagamentos dos referidos sistemas, nos seguintes períodos: de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012 e de 1º de janeiro a 15 de março de 2013. Projeto de lei número 24/2013, autoria do Poder Executivo, introduz a alteração no inciso 2º do artigo 3º da Lei número 3.669/2013, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Indicação número 188/2013, autoria do vereador Dilmo Rezende de Carvalho, que solicitou ao Poder Executivo estudos no sentido de celebrar convênio entre o município de José Bonifácio e o governo do Estado de São Paulo para a aquisição de uma viatura tipo furgão para o posto do Corpo de Bombeiros de nosso município, subscrita pelos vereadores Rafael Nisato e Gumercindo Assola. Indicação número 189/2013, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, que solicitou ao Poder Executivo que, através da Secretaria Municipal da Educação, faça a adesão ao programa Atleta na Escola, junto ao Ministério da Educação, objetivando incentivar a prática esportiva nas escolas e democratizar o acesso ao esporte. Indicação número 190/2013,
Autoria do vereador Fabrício Ferro Moreira, que solicitou ao Poder Executivo a instalação de 2 postes de luz na praça localizada no bairro Roque Carbone, entre as ruas Alfredo Risse e Sebastião Antônio Mendonça, Felipe Santiago e João Batista de Castilho, subscrita pelos vereadores José Fachin e Paulo Chioca. Indicação número 191/2013, autoria do vereador Rafael Claudemiro Nisato, que solicitou ao Poder Executivo a contratação de uma empresa de consultoria em meio ambiente, objetivando dar prioridade e melhorar os índices de José Bonifácio ao programa Município Verde Azul, do Governo do Estado de São Paulo, subscrita pelos vereadores Dilmo Rezende de Carvalho e Gumercindo Assola. Indicação número 192/2013, autoria do vereador Aldo Roberto de Stefano, que solicitou ao Poder Executivo entrar em contato com a Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, procedendo estudos no sentido de proibir o estacionamento de veículos em um dos lados da Avenida Monsenhor. E caso essa proibição já exista, solicitar do setor competente da Prefeitura Municipal para que coloquem placas indicativas dessa proibição, e também proceder à sinalização de solo e demais benfeitorias que visam preservar a segurança de pedestres e motoristas, principalmente no trecho onde está localizado o prédio da agência da Caixa Econômica Federal. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Stefano. Excelentíssimo senhor presidente, caros vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, público aqui presente, da família que eu gostaria desde já de agradecer a presença da família Bigatão, que representada aqui do seu Adolfo, seu João, o Norberto, e todos os presentes, meu boa noite. Inicialmente gostaria de falar da minha indicação desta noite, indicação 192/2013, e fala a respeito da Avenida Monsenhor. Essa avenida que passa aqui em frente à Câmara Municipal e que vai hoje asfaltada até a Rua Piratininga. E principalmente de frente à agência da Caixa Econômica Federal, a sinalização, pelo menos não existem placas indicativas de proibição de estacionar. E ali em frente à Caixa Econômica, o trânsito é muito grande. E por pouco, essa semana passada, eu não vi acontecer um acidente. Muitos caminhões pesados trafegam por esta avenida. E não existe uma sinalização adequada dizendo se é proibido ou não o estacionamento de um dos lados da avenida. Então, venho solicitar ao Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito, que, se já existe a proibição de estacionamento na avenida, que a mesma seja devidamente colocadas placas de sinalização, indicando a proibição, para que se possa fazer cumprir a lei e evitar algum acidente, principalmente de frente à agência da Caixa Econômica Federal. Mas eu acho que deveria valer esta lei para toda a avenida. Eu acho que do lado do rio não deveria ser proibido estacionar. Isso vai gerar mais segurança aos pedestres e também aos motoristas. Então fica a minha indicação ao Executivo que, através do Comutran, possa estar estudando e ver a viabilização, caso já não seja proibido, que se faça o estudo de fazer a proibição de estacionamento de um dos lados na avenida. No momento é só, por enquanto, meu muito obrigado. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fabrício Moreira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao público presente, ouvintes do rádio, internautas, boa noite.
Fiz uma indicação para o seu prefeito municipal, solicitando a colocação 2 postes de luzes, igual colocados na Praça do Pôr do Sol e na praça do bairro do Monte Alegre. Está de parabéns a colocação desses postes desses locais, e eu venho pedir mais 2 postes ali na Praça do Roca Boni, situado ali na Felipe Santiago, no cruzamento da João Batista de Castilho e demais outras ruas. Esses postos de energia vai trazer muita melhoria para aquele local, que hoje aquela praça está sendo usada por pessoas dependentes químicos ali, que fica ali a noite inteira perturbando o sossego daqueles moradores. Como é que eu posso dizer para vocês? É um custo muito baixo para a prefeitura a colocação desses 2 postes. A prefeitura tem um material desses postes e a lâmpada barato demais. E tem a fiação já tudo instalada lá, só falta fazer a mão de obra e colocar. Eu não pus aqui a colocação de energias, remodelação de luzes, porque senão vai me dizer que não tem orçamento, tal, mas esses 2 postes, eu acredito que a prefeitura não pode dizer não por um baixo custo para aqueles moradores e vai beneficiar muita gente daquele bairro do Roca Boni. Foi a indicação dos moradores que cobraram de mim, e hoje eu fiz a indicação junto com o Zé Faquim, com o Paulo Choca, subscrito. Então peço, com gentileza, essa colocação desses 2 postes naquela praça. Fiz também um requerimento solicitando as notas fiscais de empenho dos links de internet desde 2012, janeiro de 2012 até final do ano, depois de 1 de janeiro a 15 de março. Os documentos que eu tinha pedido, do requerimento, vieram pela metade. As notas fiscais e demais outras coisas não vieram. Então eu estou reafirmando esse requerimento e pedindo mais documentos para ver se não teve mesmo nenhuma irregularidade. Peço o voto favorável dos nobres colegas para analisar melhor este pedido meu que eu venho fazendo nessa noite de hoje. No momento é só. Muito obrigado a todos e agradecer a presença da família Bigatão aqui, que estão fazendo essa belíssima homenagem aos familiares de vocês. Muito obrigado. Para falar sobre a matéria lida no expediente, por 10 minutos com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Rafael Nisato. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Vale do Tietê, os internautas, ao público presente, meu boa noite a todos. Eu venho a essa tribuna defender a indicação 191/2013, onde juntamente com o Mercina Sola, Dilma Rezende, eu peço a contratação de uma empresa em consultoria ambiental para a nossa cidade. Tendo em vista que nesse final de semana, um grande jornal da nossa cidade, um dos jornais da nossa cidade, publicou uma matéria a respeito do meio ambiente, para ser mais específico, com relação ao programa do município Verde Azul. E na semana passada eu havia dito já, e eu fico muito feliz, né, que eu havia comentado, e nesse final de semana saiu uma matéria a respeito, sinal que não é só eu que estou plugado aí, né, com relação ao meio ambiente. Se o jornal está, quer dizer que a sociedade também está.
Nessa matéria, ela enfatiza que nós temos 2 municípios aqui, perto da gente. Um é Potirendaba, que está em 7º lugar no ranking, com relação a habitantes. De 10 a 20 mil habitantes, Potirendaba está em 7º lugar. E Tanabi está em 5º lugar. O que é esse programa? Esse programa, você tem as suas diretivas, e através dessas diretivas, você se adequa com relação ao meio ambiente, pontua, e pontuando você chega no ranking, a partir dos 80 pontos você é credenciado, e os 10 primeiros conseguem prêmios do governo com relação ao meio ambiente. Eu acredito que é muito importante para a nossa cidade, não apenas pelos prêmios, mas principalmente pela questão do meio ambiente. Porque o meio ambiente hoje, em qualquer lugar que você liga uma televisão, ou que você pegue um jornal, o meio ambiente, a sustentabilidade está sempre em pauta, está sempre sendo falada. Então, por isso eu vim pedir para o Executivo para que contrate essa empresa, porque para que possa, através de pessoas qualificadas, e a gente conhece o caso de Potirendaba, principalmente Tanabi, eu não sei como é que funciona, mas conhece o pessoal que trabalha em Potirendaba, e Potirendaba veio lá de trás e conseguiu um crescimento inovador, um crescimento até, vamos dizer, assustador, de anos para cá. Então, Potirendaba hoje se credencia entre as primeiras, e eu acredito que José Bonifácio, por ser uma cidade maior, em evolução, precisa pensar grande, pensar alto, pensar na questão ambiental com seriedade, porque é uma questão global, o meio ambiente hoje em dia, e com a contratação dessa consultoria, eu acredito que vai ajudar muito as pessoas que estão trabalhando com o meio ambiente, tendo em vista que também o lado do meio ambiente da prefeitura perdeu muito com a saída do Bruno Laureano, filho do Lebrinha, que era um menino que era muito voltado para o meio ambiente, porém abriu a firma dele, saiu do governo, então deixou meio descalço a questão do meio ambiente. Eu acredito que seria muito importante a contratação dessa empresa para isso, para que nós chegássemos lá em cima, que eu acredito que é o lugar que José Bonifácio tanto merece. Em relação à família Bigaton, dizer que fico muito feliz, parabenizo os nobres colegas, o Paulo, o Aldo, pela justa homenagem, uma família tradicional, uma família raiz da nossa cidade, que merece todas as homenagens. Por enquanto era só, nas explicações pessoais eu volto para a gente falar mais. Boa noite. Convido o vice-presidente Fabião a ocupar a presidência. Para falar sobre a matéria lida no expediente, por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, público aqui presente, em nome da família Bigatão aqui presente, gostaria de cumprimentar a todos, os ouvintes da Rádio Vale Tietê, os internautas. Eu venho falar sobre a minha indicação de hoje, que é sobre a adesão da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação, ao programa Atleta na Escola, junto ao Ministério da Educação. Então, esse programa, ele é elaborado pelo Ministério da Educação. Então, o Brasil, ele vai sediar em 2014 a Copa do Mundo, de futebol, em 2016 as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Então, tendo em vista esse cenário esportivo ímpar no Brasil, na história brasileira, o Programa de Formação Esportiva Escolar surge com o objetivo de incentivar a prática esportiva nas escolas, democratizar o acesso ao esporte, desenvolver e difundir valores olímpicos e paraolímpicos entre estudantes da educação básica.
estimular a formação do atleta escolar e identificar e orientar jovens talentos. Então, o governo federal, em parceria com os estados e os municípios, tem o intuito de alcançar esses objetivos através desse programa de formação esportiva escolar. E são duas ações que são realizadas. O primeiro, os jogos escolares, que são competições para identificar talentos no município, na modalidade de atletismo, e depois o núcleo de esporte escolar, que é o acolhimento de talentos identificados nos jogos escolares. Então, os jogos têm algumas fases, né? Tem a fase municipal, a fase regional, a fase estadual e a fase nacional. Nesta ordem, cada fase é classificada para alcançar a etapa posterior, de modo que somente os melhores atletas de cada estado alcançam a competição nacional. Jogos Escolares da Juventude, a ser realizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, esse programa ele tem um incentivo financeiro que, baseado nas estatísticas escolares do município, nós poderíamos receber aí em torno de 27 mil a 30 mil reais durante o ano. E esse recurso poderia servir, por exemplo, para reformar a pista de atletismo ali no Zé de Almeida, que poderia servir para os alunos escolares treinarem, né? E é uma parceria não só do Ministério da Educação, mas com o Ministério do Esporte também. Então a gente faz essa indicação para difundir, né, a prática esportiva entre os estudantes, desenvolver valores olímpicos. Quem sabe a gente pode ter um jovem aqui de José Bonifácio participando de uma Olimpíada aqui no Brasil. Então é uma grande oportunidade que a gente pode estar dando. E favorecer a identificação de jovens talentos numa perspectiva de formação educativa também, para elevar o desempenho escolar e esportivo nos alunos. Então fica aqui a indicação ao prefeito municipal, ao delegado de esportes, René Otto. Nós tivemos um longo diálogo hoje. Também surgiu a ideia aí de retomar o projeto que já foi feito aqui em José Bonifácio, em gestão anterior, do esporte segundo tempo, que também poderia ser visto aqui pelo município. Então, o Ministério da Educação, do Esporte, aí tem vários programas que nós poderíamos estar sendo enquadrado aí, e esse recurso pode servir para mais coisas também, né? Para aluguel de veículo, para levar para fora, para contratar serviço terceirizado, para comprar medalhas, troféus, para fazer lanche, né? Enfim, para desenvolver mesmo o esporte na escola e, quem sabe, descobrir um talento bonifaciano na Olimpíada Brasileira. Então, por enquanto era só. Meu boa noite. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Comunico que se encontram para votação nesta sessão as seguintes matérias. Projeto de Lei números 16 e 17, 2013, autoria do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 24, 2013, autoria do Poder Executivo. Requerimento número 28, 2013, autoria dos vereadores Fabrício Ferro Moreira e Paulo Roberto Chioca. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Stefano. Mais uma vez, meu boa noite. É com muita alegria que homenageamos a uma pessoa, dando-lhe o nome a uma avenida de José Bonifácio. E mais valorosa se torna ainda esse projeto de lei, em se tratando de uma pessoa como o senhor Antônio Bigaton,
nascido no dia 14 de abril de 1901, na cidade de São Joaquim de Morro Agudo, filho de Pedro Bigaton e Maria Miorim. Mudou-se para a fazenda Lobregate da Vila Rui Barbosa. Posteriormente casou-se com Virgínia Picelli no dia 24 de novembro de 1923, na cidade de Mirassol. Desse casamento nasceram 9 filhos: Pedro Bigatão, Adolfo Bigatão, João Cláudio Bigatão, Armando José Bigatão, Norberto Antônio Bigatão, Maria Aide Bigatão, Sérgio Luiz Bigatão em memória, irmã Beatriz Bigatão e Alice Virgínia Bigatão. Moraram na Vila Rui Barbosa, hoje Ruilândia, distrito de Mirassol, São Paulo. Depois mudaram-se para Mirassol no dia 17 de maio de 1956, vamos residir até o ano de 1965. Ano em que mudaram para a nossa cidade, José Bonifácio, morando ali na rua 15 de novembro, no centro de nossa cidade. O casal Antônio e Virgínia dedicou-se muito na vida religiosa. Um homem simples, que vivia em função da família, do trabalho e de Deus. Tinha como hobby, um dos seus hobbies, a pescaria. Reside hoje José Bonifácio e seus filhos Pedro, Adolfo, João, Norberto e Alice. Antônio Bigatão faleceu no dia 21 de fevereiro de 1997 e sua esposa, Dona Virgínia, no dia 30 de dezembro do mesmo ano. Antônio Bigatão, patriarca de uma família que muito colaborou e colabora para o progresso de nossa cidade. Um homem, como disse, simples e conjunto com sua companheira inseparável, Dona Virgínia, tinha em Deus uma fé admirável, tanto que dedicou grande parte da sua vida à religião. E com certeza isso foi um exemplo para todos seus filhos e todos seus familiares. Um caminho seguidos de vitórias e conquistas. Hoje esta Casa de Lei, através do projeto 17/2013, denominando a futura marginal da rodovia BR-153, no lado direito da BR em toda a extensão frontal, no sentido Barana-São José do Rio Preto, que inclusive dá acesso à Casa do Amor Fraterno, e a várias indústrias, o nome de Antônio Bigatão, numa justa e merecida homenagem. Seu nome será sempre lembrado por todas as gerações futuras. É motivo de muita alegria, juntamente com o nobre vereador Paulo Chioca, podermos, com esta homenagem, agradecer um pouco de tudo aquilo que a família Bigatão representa para o progresso de nosso José Bonifácio. Peço e tenho certeza a colaboração de todos os vereadores para a aprovação desse projeto de lei, que irá talvez, com um pouco de atraso, prestar uma mais que justa homenagem a um homem que dedicou grande parte de sua vida à nossa cidade. Meu muito obrigado. Gostaria de convidar o vice-presidente Fábio Peão a ocupar a presidência. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, e com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Boa noite mais uma vez a todos. Eu venho nesse momento agora falar sobre as matérias a serem votadas. E primeiramente vou falar sobre o projeto de lei de minha autoria, número 16, que dispõe sobre a acessibilidade dos caixas eletrônicos, instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento, instalação de painéis eletrônicos e câmeras de vigilância externa nas agências bancárias instaladas no município de José Bonifácio. Antes de começar a falar propriamente do projeto de lei, eu gostaria de falar um pouco sobre uma normatização que a maioria das agências não cumpre em José Bonifácio. Então, é uma normatização nacional que
que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o que é essa Associação Brasileira de Normas Técnicas? É um fórum nacional de normatização. As normas brasileiras são elaboradas por comissões de estudos formadas por representantes dos setores envolvidos. Delas fazem parte produtores, consumidores e neutros, universidades, laboratórios, entre outros. Então, existem duas normatizações relacionadas aos bancos. Uma, ela é de 2005, a número 15250, ela foi elaborada pela Comissão de Estudos de Acessibilidade em Comunicação. E a de número 9050/2004 foi elaborada pela Comissão de Edificações e Meio. Ambas foram elaboradas pelo Comitê Brasileiro de Acessibilidade. Então, a lei é baseada em cima dessas normatizações. Então, ela diz no seu artigo 1º: por esta lei, as agências bancárias instaladas no município de José Bonifácio deverão adaptar a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida. No mínimo, um caixa de autoatendimento bancário, que deverão ser implantadas de acordo com a norma ABNT-NRB 15250/2005, que é o da acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário. No seu parágrafo único, do artigo 1º, o local onde será instalado o caixa eletrônico, se trata o caput deste artigo, deverá ser equiparado em conformidade à norma ABNT-NRB 9050/2004, que trata da acessibilidade a edificações, mobilidade, espaço e equipamentos urbanos. Então, nessa norma existe assim, espaços, né, para o cadeirante passar, existe algumas identificações para ele entender onde que tem que ir. Existe nas teclas também, isso serve para todos, botõezinhos azul, vermelho, verde, né, para corrigir, para dar o fim lá, os números, né. Existe nos botões também a questão da leitura braille, né, para quem é cego. Então, essa normatização regula tudo isso aí. No seu artigo 2º, visando atender o disposto no artigo 1º desta lei, poderá ser adaptado um dos caixas existentes na agência, desde que, do ingresso na agência até a chegada ao caixa eletrônico, haja rota acessível de acordo com as supracitadas normatizações. Artigo 3º. A rede bancária da qual a agência for filiada deverá produzir material publicitando, veiculando a informação da nova adaptação de serviço. Artigo 4º. Também ficam as agências bancárias obrigadas a instalar divisórias entre os caixas e o espaço reservado para clientes que aguardam atendimento, proporcionando privacidade às operações financeiras praticadas nos estabelecimentos bancários instalados nesse município. Parágrafo 1º. As divisórias a que se refere esse caput deste artigo deverão ter altura mínima de 1,80 m e serem confeccionadas em material opaco que impeça a visibilidade e também estarem de acordo com as normatizações. Parágrafo 2º. As agências bancárias de que trata o caput deste artigo deverão manter em funcionamento um painel eletrônico com sistema de senhas, a qual indique que o caixa está disponível ao atendimento próximo cliente da fila de espera. Parágrafo 3º. As agências bancárias também deverão disponibilizar cadeiras próprias e em número suficiente para comportar a demanda dos clientes que ficam na fila de espera aguardando atendimento. Então, alguns bancos, a gente pega como exemplo aqui, a Caixa Federal. Então, ela já tem lá o caixa para cadeirante, que é um pouco mais baixo, tem 0,5 metro de fundo, assim, para encaixar a cadeira. Tem aquela divisória que protege os caixas. Então, quando o cliente entra vai ser chamado para entrar no caixa, quem está esperando, quem está por fora, assim, não vê
o cliente tirando dinheiro do bolso ou sacando dinheiro do caixa. Então, depositando, né? Então, assim, para ter maior segurança, né? Então, a ideia é essa. Então, a Caixa é um bom exemplo e os outros bancos ainda não têm esse sistema. E, conversando com um funcionário de banco até, não vou citar nome aqui porque fica antiético, mas me disse que o banco não faz porque não tem lei municipal, né? Então tem a normatização, tem alguma lei estadual em cima disso, mas o Estado também não fiscaliza. Então daí que veio a vontade e a necessidade de fazer essa lei municipal para que o poder público local possa fiscalizá-lo. Então, continuando aqui, nos artigos do projeto, o artigo 5º, as agências bancárias instaladas neste município também deverão manter em funcionamento, no mínimo 3 câmeras para cobertura externa em local da entrada e saída e ou passagem obrigatória dos clientes. Parágrafo 1º. O monitoramento feito pelas referidas câmeras será realizado por meio de gravação dos locais a serem protegidos durante 24 horas por dia. Parágrafo 2º. As imagens gravadas deverão ser salvas em local seguro, preservadas pelo período de 1 ano e colocadas à disposição do poder público, especialmente das autoridades policiais, sempre que essas solicitarem. Então, a instalação dessas câmeras, os bancos têm interno, mas externo não tem. Então, obrigando a colocar 3 câmeras para pegar todos os ângulos da filmagem, para também identificar possíveis, né, assaltos. Aí tem uma chamada saidinha, né, que tem alguém lá dentro dando informação para alguém lá de fora, ou ele vai lá, entra e sai, fica esperando e acaba assaltando o cidadão. Então, com a câmera, nós poderíamos identificar esse assaltante. E também pode ocorrer algum caso também judicial, e eu já ouvi dizer que houve, no sentido, por exemplo, não lembro se faleceu a pessoa, ou se algum filho de uma mãe também foi lá e sacou todo o dinheiro, porque tinha a senha, né, da pessoa idosa, sacou todo o dinheiro e depois ficou lá, né, o saldo negativo ou zerado, e os irmãos depois queriam descobrir a família, né, queria descobrir quem que havia feito esse saque. Mas isso demorou alguns meses, né? E até por coincidência, foi num banco que tinha câmera nesse caixa eletrônico. E acabou conseguindo identificar quem que foi lá e sacou todo o dinheiro da pessoa. Então, essa lei vem aqui justamente para esses casos aí, para identificar possíveis assaltos aí, furtos, né? E esses saques indevidos. E obrigando aí a ficar 1 ano à disposição a gravação. Então, esse projeto de lei, assim que virar lei, os bancos terão prazo de 120 dias para colocar em prática essa lei. Então, se a gente aprovar hoje, né, essa lei entrará em vigor em meados de fevereiro. Então, dá tempo aí dos bancos se adaptarem. Acredito que não vai faltar dinheiro para eles colocarem isso em prática. Então, senhores vereadores, vamos aprovar esse projeto de lei, pois com certeza vamos assegurar a maior acessibilidade aos caixas, às pessoas com necessidades especiais e dar uma maior segurança a todos os usuários das agências bancárias de José Bonifácio. E aprovando esse projeto de lei, esta Câmara estará dando uma grande contribuição à sociedade bonifaciana. Então, o projeto não é só do autor, porque depende de voto. Então, acredito que esse projeto de lei é da Câmara Municipal de José Bonifácio, desse mandato. Então, acredito que nós vamos estar dando uma grande contribuição ao nosso município aprovando esse projeto de lei. Também gostaria esse projeto que vai ser votado, né, de autoria do Aldo e do Paulo, denominando a rua
Antônio Bigatão. Aproveitar e parabenizar a família pela bela homenagem. Uma família tradicional de José Bonifácio, que sempre participou e contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade, gerando emprego, gerando renda. Família que muitos trabalham na prefeitura, também contribuindo com o poder público, com os munícipes. Então, realmente é uma justa homenagem ao patriarca da família. Então fica aqui o nosso parabéns e feliz de participar dessa homenagem hoje à família Bigatão. Parabéns a todos. E dizer aqui rapidamente sobre o projeto de lei do Poder Executivo, que altera um artigo aqui, que nós aprovamos essa lei a semana passada. Houve um erro de digitação com relação ao número aqui praticamente de programa, né? E não mudou valor, não mudou nada, só mudou o número do programa aqui. Foi digitado errado, nós já conferimos aí, então é super tranquilo, a gente pode aprovar tranquilamente. Por enquanto era só, obrigado. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. Dilma Rezende de Carvalho, líder do PSD. Dispenso. Paulo Roberto Choca, líder do PPS. Dispenso. Fábio Marcelo Pião, líder do PMDB. Dispenso. Rafael Claudemiro Nisato, líder do PSL. Dispenso. Aldo Roberto de Stefano, líder do PSB. Dispenso. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 16/2013, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, dispõe sobre a acessibilidade dos caixas eletrônicos, instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento, instalação de painéis eletrônicos e câmeras de vigilância externas nas agências bancárias instaladas no município de José Bonifácio e da outras providências. Dilma Rezende. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Comercina Sola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Choca. Sim. Fábio Pião. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 17/2013, autoria do vereador Paulo Roberto Choca e vereador Aldo Roberto de Stefano. Fica denominada de Antônio Bigatão, a futura avenida marginal a ser implantada no lado direito da rodovia BR-153. Em toda a extensão frontal desta cidade, no sentido Ubarana-São José do Rio Preto, que inclusive dará acesso à Casa do Amor Fraterno e a várias indústrias e propriedades rurais daquela região deste município. Dilma Rezende. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Gomercina Sola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Choca. Sim. Fábio Pião. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Votado, o projeto de lei foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, requerimento número 28/2013, autoria dos vereadores Fabrício Ferro Moreira e Paulo Roberto Choca, solicitando as seguintes informações ao Poder Executivo. Cópia de capa a capa do processo que gerou a contratação do sistema de rede de computadores da Prefeitura de José Bonifácio e do link de internet usado pelo Poder Executivo, enviando também as cópias dos empenhos e notas fiscais para os pagamentos dos referidos sistemas, nos seguintes períodos, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012 e de 1º de janeiro a 15 de março de 2013. Dilma Rezende. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Gomercino da Sola. Sim. José Faquim. Sim.
Paulo Chioca. Sim. Fábio Peão. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Votado, o requerimento foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto em contrário. Em votação única, projeto de lei número 24/2013, autoria do Poder Executivo, introduz alteração no inciso 2º do artigo 3º da lei número 3.669 de 2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Dilmo Rezende. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Gomercindo Assola. Sim. José Fachin. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fábio Peão. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Votado, o projeto de lei foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto em contrário. Terminada a ordem do dia, convido os vereadores Paulo Chioca e Aldo Stefano, autores do projeto de lei 17/2013, que presta homenagem ao senhor Antônio Bigaton, a fazer a entrega de uma cópia do referido projeto devidamente aprovado a algum representante do homenageado. Poderia ser o filho mais velho para fazer parte da hierarquia, né? É os 3 filhos, então fica legal. Gostaria que todos os vereadores ficassem de pé e nós fizéssemos uma salva de palmas ao filho do homenageado. Daremos agora início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Chioca. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas, público presente, em nome da família Bigatão, boa noite. A respeito desse projeto, eu estava com o projeto de lei praticamente protocolado e fui procurado pelo Aldo, que também tinha essa mesma intenção. E no momento que ele me procurou, então esse projeto deixou de ser um projeto do vereador Paulo Chioca e acabou sendo um projeto nosso, né, Aldo?
junto com o Aldo. Então é um projeto meu e do Aldo, que é um prazer muito grande ter colocado você junto comigo nesse projeto, que o objetivo maior era aprovar, e agradecer também o voto dos colegas, que é uma homenagem, vamos dizer assim, simples, mas muito importante, se tratando de uma família que faz parte da história de Bonifácio. Então fica aprovado, se troca prefeito e não consegue ainda que não tiver aberta a avenida, mas um dia vai chamar merecidamente Antônio Bigatão. Muito obrigado a todos e mais uma vez agradeço o voto dos colegas. Boa noite. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fábio Peão. Presidente Cássio Galo, boa noite. Companheiros vereadores, família Bigatão, a todos do público presente, internautas, a todos que acompanham pela Vale do Tietê, cumprimentar de uma maneira geral. Família Bigatão em especial, com uma grande satisfação que a gente vota. Para a gente não é simples, é de grande prazer. Eu que convivi ali, trabalhando com a Lene durante 10 anos, convivendo com a família, nos encontros, nas festas, e festas de valor da família. Então aprendi muito com vocês, e com grande satisfação esse voto, né, que eu gostaria de ter falado aqui, sim, com grande honra, né, de agradecimento pela história da família Bigatão em nossa cidade, e por estar convivendo muito de pertinho com vocês. E deixar um pedido para a família, quando essa placa estiver lá denominando, né, aquela avenida marginal, que a prefeitura coloque a placa, mas que vocês intercedam junto e que essa placa venha também com a foto do homenageado. E minha mãe completa 1 ano de falecimento, agora dia 20, né? Juntamente com essa Semana do Monsenhor. E na oportunidade que um dia ela tiver uma placa, nós também estaremos colocando a foto dela. É o pedido que eu deixo para a família, para estar enriquecendo o valor e essa história da família de vocês. Parabéns. Temos aí o Flávio, né? Junto com a Maria Virgínia, vocês têm uma missão essa semana, né? Semana do Monsenhor. A gente vai estar colaborando novamente lá com os equipamentos de som, para estar enriquecendo. Parabéns por esse desafio. A gente vê vocês de uma maneira carinhosa, era um monte, né? No meio daquele monte de jovem. Parecem 2 meninos misturados ali. E parabéns por vocês. Eu simbolizo vocês no meio daquela juventude, porque são ali centenas, num caminho ultra positivo, deixando como exemplo aí essa semente, né, de alma, de luz. É assim que eu vejo a presença de vocês, junto àquela juventude. Estivemos junto na Sexta-feira Santa, e agora de novo nessa semana com os equipamentos, junto com o pessoal do Rotary, o pessoal das barracas, a gente vai estar acompanhando também, e o pessoal ali do passeio ciclístico. Parabéns aí de coração, que eu passo essa mensagem de agradecimento a vocês. E também hoje, com grande satisfação, de uma obra iniciada em 2005, Rafael Nisato, acho que fez até essa indicação, recebi uma ligação do Éder Jussani, do início da conclusão das obras de saneamento básico da rede de esgoto do bairro dos Machados. Lembro quando o Celso assumiu a administração dele, ali em 2005, não me lembro bem certinho a data, que deu início à rede de esgoto do bairro, mas a gente não tinha uma ligação e não tinha a estação de tratamento. E agora a prefeitura está lá. Então, é uma maneira da gente também estar agradecendo a administração do Dr. Pedro Brandão, que fez a aquisição dos equipamentos da estação. E agora a administração da Edmilson, que está fazendo a implantação da rede de esgoto e do sistema de tratamento. Para quem não sabia, a gente tinha as redes ali nas ruas, nas casas, mas que não tinha para onde destinar. Quando a gente pega um livro ali sobre como conduzir uma administração pública, que fala de educação, que fala de saúde, que fala de um monte de temas, e lá entre os primeiros está o saneamento básico. E quando não tem, as consequências negativas à saúde, né, são grandiosas negativamente. Então, essa atenção, que é a obra que fica debaixo da terra que ninguém vê, que poucos se comprometem a tomar esse tipo de atitude, mas que nós estamos vendo agora. Então, com grande satisfação, eu tinha feito uma indicação, né, seu Zé, mais ou menos em 2006,
em relação a esse tema e agora foi reiterada pelo vereador Rafael Nisato com a preocupação desse tema saneamento básico. Vereador Aldo pede uma parte. Ok. Parte concedida. Fábio, nós passamos lá nos Machados há uma semana mais ou menos, estive com o Cássio umas propriedades rurais, vendo algumas estradas lá, e realmente está muito adiantado o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura na implantação dessa lagoa de tratamento, desse equipamento de tratamento, e nós esperamos também que a Prefeitura, com isso, possa erradicar, onde existe ainda algumas ruas nos Machados, que o esgoto correndo a céu aberto. Eu acho que é uma obra, os equipamentos já estavam lá e agora estão sendo colocados nos lugares e que possa, de uma vez por todas, erradicar aquele esgoto que ainda corre em algumas ruas a céu aberto nos Machados. Obrigado. Obrigado ao senhor. O vereador Rafael Nisato pede a parte. Ok. Parte concedida. Primeiramente, agradecer ao nobre colega ter lembrado, realmente foi uma indicação minha lá no começo do meu mandato, porque estive visitando aquele bairro, um bairro extremamente carente, com algumas ruas ainda sem asfalto, com o bairro inteiro sem saneamento básico. A gente sabe que hoje é primordial em qualquer questão, e que vem de encontro também com essa indicação que eu fiz, que é do meio ambiente. Parabenizar o ex-prefeito, o Dr. Pedro, pela atitude de ter comprado, e parabenizar também o Edmilson, que não mediu esforços e já nesse primeiro ano conseguiu implantar essa rede de tratamento lá no Machado, que é tanto necessária. E dizer para ele que não se esqueça também do asfalto, que o asfalto também é necessário, e agradecer ao senhor pela lembrança. Obrigado. Obrigado aos senhores. Como eu disse inicialmente, eu fiz essa indicação, acho que foi no ano de 2006, quando eu era vereador. Depois eu fiz um requerimento, né, seu Zé, pedindo como é que estava a situação da obra de esgoto, a qual foi rejeitado naquele dia. Na semana seguinte, o pessoal dos Machados veio aqui, ocupou grande parte aqui das cadeiras, querendo uma satisfação dos vereadores que tinham votado contra. Foi até um ato de brincadeira aquele dia, né, seu Zé? A gente pediu uma explicação de como é que estava a rede de esgoto, e alguns vereadores naquele momento, 6 vereadores votaram contra. Então, parabéns, doutor Pedro, parabéns à administração atual, pela chamada obra que fica debaixo da terra, que ninguém vê, mas que nós sabemos o valor. Seu Zé, principalmente, aí já mais de 25 anos trabalhando nessa parte, junto às administrações, e sei que junto, você tem muita história, seu Zé, quando o vosso irmão era prefeito, de tanto que você ajudou, dos emissários e tudo mais. Parabéns também por ser fazer parte dessa história. E para finalizar, eu quero pedir ajuda dos demais vereadores, e são assuntos, tá, que a gente convive no dia a dia e nós não temos respostas oficiais. Dizer não sei, qualquer cidadão fala, mas quando pergunta para um vereador, nós precisamos de ter uma resposta, vamos assim dizer, oficial. Então, eu quero apresentar na próxima semana alguns requerimentos com assinatura dos senhores, em qual situação que se encontra realmente o Polo Industrial 2 da nossa cidade. Que a gente ouve falar, ouve dizer, mas nós precisamos de uma resposta oficial. É uma obra começada, né, seu Zé? Na administração do seu Luiz, 2003. Então, são 10 anos. Qual que é a real situação? Então, eu quero colocar um requerimento pedindo uma resposta oficial. Outro requerimento, a situação real dos quiosques do Jardim Novo. Uma obra aí que é do governo, valores do governo federal de R$ 134.829,22. O governo federal paga essa obra, aí vem o pessoal fiscal, faz a vistoria e libera a obra. Dos 134.829, falta só 1.000 para o governo federal pagar. Enquanto o governo federal não paga, não se libera, não se entrega a obra. Então, requerimento para ver se realmente tem isso, para que nós possamos fazer uma ligação aos responsáveis do governo, um deputado, alguma coisa, falta só R$ 1.000 para terminar. E não faz a vistoria da obra e não faz a concessão do quiosque. Então, a gente quer essa resposta oficial. Falamos sobre esse tema na Rádio Nexioca. Então, a gente quer agora a resposta oficial para que dê finalização a esse assunto também. Vereador Rafael Nisato pede a parte. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Realmente está de parabéns, tem que fazer isso sim. Precisa se dar
o que vai ser feito com aqueles quiosques urgentemente, porque estão lá parados. Só que eu acho que não vai ter tempo, porque no dia 27, salvo me engano, já vence o prazo dos lancheiros que lá estão, daqueles trailers que estão parados lá, não vai poder ficar mais, a promotora já deu o prazo limite, e até o dia 27 precisa se dar um fim àquilo. Então, gostaria que o Poder Executivo, de alguma forma, desse uma solução àquilo lá, porque realmente aqueles trailers lá parados enfeiam muito nossa cidade, uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade igual a nossa, eu não acredito que deva ter trailers daquela forma lá parados. Acredito até que o pessoal trabalhar e tirar o trailer todo dia e voltar sim, mas ficar lá parado eu acho que não, que enfeia muito nossa praça. Eu agradeço assim o apoio em relação aos temas e outros temas também que quando pergunto sobre e as casas populares. Então a gente tem respostas vazias e nós não podemos dar, qualquer pessoa fala não sei, mas o vereador tem que ter uma resposta. Então em cima desse tema que a gente pode estar aí fazendo alguns requerimentos, falei hoje com o seu Zé sobre aquela linha de acesso da Monsenhor com o bairro do Monte Alegre que foi fechada e a gente precisa ter algumas respostas oficiais em relação a mais ou menos esses 4 temas que a gente todo dia é questionado sobre esses assuntos. Família Bigatão, parabéns pela história que vocês fizeram e ainda fazem pela nossa cidade e agradecer a todos vocês que vêm acompanhar a nossa sessão. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, novos colegas vereadores, maravilhoso público presente hoje, ouvintes do rádio, boa noite. Venho aqui hoje nessa tribuna cobrar umas coisas que eu pedi a respeito dos moradores do Primavera. Cobrei aqui para o chefe de obras ver a situação daquelas placas que são colocadas sobre as galerias, que hoje as maiorias estão quebradas, as maiorias estão com os ferros expostos, que pode trazer risco pelas crianças, idosos e pessoas moradores ali daquele bairro. Antônio Serão Neto tem, Antônio Escaramal tem. Então peço novamente para a prefeitura que dê essa atenção antes que aconteça alguma tragédia, alguma criança caia naquelas bocas de lobo. Peço uma parte, por favor. Gostaria de também reforçar esse pedido seu aos assessores da Prefeitura Municipal. Eu também tive a oportunidade de andar no Primavera e receber as mesmas reclamações. Já passei diretamente ao assessor, chefe de gabinete, e realmente está correndo um risco de acidente, e grave mesmo, que são ferros assim, pontiagudos, que realmente pode fazer cortes grandes em criança principalmente, e tem um lugar lá que é bem na frente do ponto de ônibus. Então alguma pessoa distraída pode descer ali e se cortar, e além da gravidade de machucar uma pessoa, ainda pode dar até alguma indenização grande aí contra a prefeitura. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pelo o apoio também. A respeito das obras no cacetário, a respeito daquelas galerias, parabenizar o Poder Executivo, obras que os moradores fazem 29 anos que vêm sofrendo daquele local, tanto na galeria como na rede de esgoto, por o esgoto voltar para as casas. E estive lá hoje, os moradores estão parabenizando aí o Poder Executivo pelaquela obra. Obras que foram feitas na época do seu Luiz Fachin, que fez uma parte também naquele local, e hoje com o prefeito Edmilson. Agradecer a deputada estadual Beth Saum, que fez uma visita hoje em nossa cidade. Fica meus sinceros agradecimentos, que foi na
na rádio hoje, Estúdio FM 104.9, na qual deu entrevista ao locutor, lá com a presença também do vice-prefeito Paulo Bianchi. Ficam meus agradecimentos. Agradecer ao deputado Orlando Morando, na qual estive com ele no sábado, em comemoração aos 58 anos de emancipação da cidade de Ipuã. Como o seu José Fachin fez a reunião com ele lá em São Paulo, não sei se foi São Paulo DR, a conquista do recap que liga José Bonifácio até em Ipuã. Então fica aqui meus agradecimentos ao deputado Orlando Morando, que deu total apoio para a cidade de José Bonifácio e Ipuã nesse recap. Diz em torno de 3 meses e meio, essas obras estarão começando o recapeamento daquela rodovia. Parabenizar o pessoal do Karatê, que no dia 7 de setembro, no sábado, fez a troca de faixas lá. Parabenizar todos os professores que foram feitos ali na Escola Urânia Costa de Lima. Parabenizar o professor. No dia 11 de setembro, a inauguração do ambulatório da Vila Saudade, graças a Deus. Ambulatório que hoje está ali de frente da Igreja de São Valentim, aberto pelo o ex-prefeito, seu Luiz Fachin. E nesta quarta-feira, dia 11, será inaugurado novamente o ambulatório ali na Avenida Antônio Pinto, da Vila da Saudade. Novamente veio cobrar aqui da Rua Abílio Catelã, que ali é uma final de uma rua que posta muita água naquele local. No final da Abílio Catelã, no Capobianco. Cobrei várias vezes, o problema não foi selecionado ainda. Os moradores estão com medo de ter larvas do mosquito da dengue e prejudicar aqueles moradores, que há muita pessoa de idade lá. Peço que a prefeitura mande a máquina só para completar a curva de nível do sítio do proprietário ali, para evitar aquele transtorno para aqueles moradores. Parabenizar a todos da organização da Quermesse Tanquim, fez uma excelente quermesse, e ao grupo de jovens São José, que na sexta-feira fez um luau a eles. Novamente venho cobrar a respeito do poste da Avenida da Saudade, ali com a esquina João Domingos do Amaral, em qual os moradores, os proprietários de estabelecimento, estão cobrando muito para retirar aquele poste que hoje está lá em péssimas qualidades, por haver motoristas que bateu naquele poste e trazer risco para as pessoas que trafegam naquela Avenida José, Avenida da Saudade. No momento é só, agradeço aos nobres colegas pelos requerimentos aprovados. Estive conversando com o Paulo Chioca. Vamos já tentar para dar um esclarecimento para os munícipes dos requerimentos que nós pediu até hoje, desde o começo do ano até hoje. Então vamos esclarecer e analisar se há possíveis irregularidades naqueles documentos. Naquela época citado pelo vice-prefeito Paulo Bianchi e demais outros requerimentos que nós pedimos. Fica o meu agradecimento a todos os vereadores, que todos tenham uma boa semana e fiquem em paz. Muito obrigado. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo Stefano. Gostaria também de agradecer a todos os vereadores, no
como disse o Paulo Choca, pela aprovação do projeto de lei 017/2013, denominando de Antônio Bigatão a futura avenida marginal da BR-153, uma justa homenagem ao patriarca da família Bigatão, seu Antônio Bigatão, uma família que muito ajuda a construir o futuro de José Bonifácio. Na sessão passada nós tocamos um assunto aqui a respeito dos loteamentos de José Bonifácio, que a prefeitura não vinha seguindo a lei, que a lei diz que os loteamentos de José Bonifácio, que os nomes das ruas devem ser dados através das indicações da Câmara Municipal. Quando a gente vota um projeto de lei igual foi votado hoje, no caso da Avenida Marginal da BR-153, seu Antônio Bigatão, já fica especificado que aquela avenida demore 2, 3, 4, 5 anos para ser concluída, mas aquela avenida vai ser chamada esse nome. Pode entrar outro prefeito, ou sair prefeito, que vai continuar, vai ser denominada Antônio Bigatão. Então é um projeto, é uma lei já específica para aquela avenida. Mas essa Casa de Leis homenageia muitas pessoas, muitos munícipes que passaram por nossa cidade, esperando que seja dado o nome de rua. Então a gente espera que a Prefeitura Municipal possa rever, inclusive os projetos que já estão em andamento de loteamento, e que os nomes possam ser substituídos por pessoas que já foram homenageadas aqui por essa Casa de Leis. Por falar em loteamento, também gostaria, Fábio, de comentar a respeito do Distrito Industrial. Acho que você deve realmente fazer um requerimento, porque se estiver escrito é uma forma até mais fácil depois a gente estar cobrando o Executivo. Mas pelo que nos foi passado, o Distrito Industrial, na sessão passada nós votamos novamente a autorização para o Executivo abrir um crédito adicional de 2.300.000, que é uma verba que vem já da FUNASA para essa obra de construção do reservatório do Distrito Industrial, de mais 2 postes e 2 reservatórios em outros bairros. Acontece, como faz muito tempo que já veio essa verba da FUNASA, o valor hoje não compreende mais a construção desse reservatório no Distrito Industrial e também de mais 2 bairros de José Bonifácio. Nós estamos tendo uma grande participação do deputado Orlando Bolsoni, que é um técnico nessa área, é um grande gestor de São José do Rio Preto, participou de mais de 17 loteamentos de doação, de distrito industrial, tem grande facilidade em lidar com essa área, tem dado um apoio à prefeitura. A prefeitura diz que vai abrir novamente a licitação, já houve uma licitação no final do ano passado, não houve empresas interessadas em participar. A prefeitura vai abrir novamente a licitação, pelo que nos foi informado, para saber se existe alguma empresa que queira pegar a obra, ou se não, pelo menos saber qual o valor restante, que parece que gira em torno de 700 mil que está faltando para a construção dessas verbas. O deputado também disse que poderia ser feito desistência de parte da verba e começar imediatamente as obras ali no Distrito Industrial, mas acho que o requerimento que se você pedir, acho que é uma boa, porque pode vir escrito e a gente vai ter uma certeza de que realmente o que está faltando é só esse reservatório, aquele distrito ali que já faz 10 anos que está emperrado, a gente não vê a hora de poder, dentro das especificações que cada pessoa, cada cidadão, cada empresa, para poder receber o lote, tem que estar dentro de um contexto que contemple realmente aquelas pessoas que necessitam e tenham condições de construir. Mas eu acho uma boa pedir esse requerimento. Gostaria também de falar que a respeito da empresa Sérico, nós estamos aí fomos nas rodoviárias, tivemos em contato com os usuários dessa empresa e nós, graças a Deus, concluímos a nossa parte e não vamos parar, vamos continuar falando. Mas fizemos coleta de assinaturas, fizemos a moção de repúdio aqui na Câmara Municipal, levamos em São Paulo, na Assembleia, a moção de repúdio na Assembleia Legislativa, entregamos para o governador do Estado. Quer dizer, fizemos todas as mobilizações possíveis que nós poderíamos fazer. Os jornais estão dando destaque, realmente, o que essa empresa tem, que consegue ficar atuando em José Bonifácio e sempre deixando a população em situação crítica. Hoje, para se ter uma ideia, a empresa presta serviço para algumas empresas de José Bonifácio, transportando seus funcionários,
e coloca para essas empresas ônibus melhores do que os que transportam os usuários para São José do Rio Preto. E o ônibus que transporta o pessoal, os moradores aqui para Ubarana é uma vergonha de tão velho que não tem nem condições mais nem para transportar, nem na área rural, capaz que não tem condições de tão velho que é o ônibus. Tomara que está na mão do Ministério Público, da promotoria, agora o José Bonifácio conta com uma promotora efetiva, e nós esperamos que a promotoria tome as devidas providências, a nossa parte nós fizemos e esperamos agora que o Poder Público, através do Judiciário, possa tomar as devidas providências, que é uma vergonha o que a Cérvico faz com a população de José Bonifácio e região. Nós vamos ter também essa semana, comentei a semana passada, as comemorações de 5 anos do falecimento do Monsenhor Ângelo Angeloni, uma data que será marcada na história de José Bonifácio, em que se vai ser entregue ao bispo o pedido de abertura do processo, de implantação do processo para poder pedir a beatificação do Monsenhor Ângelo Angeloni. Um processo demorado, mas que já existem várias provas através do padre Cesarino, que está coletando essas provas. Acho que José Bonifácio, uma pessoa que nos deixou muita saudade e também participou muito da vida de José Bonifácio e, quem sabe, e se provado, pode se tornar um santo. Então, as comemorações nesse final de semana, toda a população deve prestigiar. Gostaria também da minha indicação, pedindo que seja feita a devida sinalização na Avenida Monsenhor, e se não existir proibição de estacionamento em um dos lados da avenida, que o Comutran estude essa possibilidade, porque o trânsito, principalmente nas imediações da Caixa Econômica Federal, está ficando muito complicado e muito perigoso. Eu gostaria também de citar aqui a respeito dos requerimentos. Eu acho que é prerrogativa do vereador pedir o requerimento. Votei até hoje somente contra um requerimento que foi passado aqui nessa Casa de Leis, porque na oportunidade eu achei que o requerimento tinha cunho somente político. Não me arrependo do que fiz. Se fosse na oportunidade, faria novamente. Agora, eu acho que os requerimentos, quando a gente vota um requerimento, quando eu dou o meu sim no requerimento, eu estou concordando com a abertura daquele, com o pedido daquele requerimento. Eu acho que deveria ser, fico feliz aqui em saber que o Fabrício colocou mais uma vez que os requerimentos vão ser colocados, dizer se houve alguma irregularidade ou não, porque o senhor mesmo prometeu que em agosto, na primeira sessão de agosto, o senhor iria falar dos requerimentos, e nós estamos aqui quase entrando já no mês de setembro, então a população às vezes nos pergunta na rua por que tanto requerimento e nenhum requerimento esclarecido. Então fico feliz em saber que o senhor na próxima sessão vai esclarecer alguns requerimentos. Pois não? Vereador Rafael Nisato pede a parte. Parte concedida. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Dizer que eu concordo plenamente com o senhor, inclusive eu estava comentando um pouco antes com o vereador Fabrício, que muita gente acaba procurando a gente, querendo respostas dos requerimentos, e a resposta que eu tenho é que os requerimentos não foram pedidos por mim, por isso ainda não estão na minha mão, e que a gente estaria cobrando. E conversei com o Fabrício, ele havia me falado anteriormente que vai fazer esses esclarecimentos, então por isso até não ia comentar nada, mas aproveitando que o senhor falou, é oportuno pedir para os dois vereadores que estão com a maioria dos requerimentos, que dê uma resposta, que eu acredito que a população tanto espera essa resposta, se é positiva, se é negativa, se tem irregularidade ou não, acho que o povo quer saber. Obrigado, também concordo com as suas palavras e agradeço. Também o Rafinha, eu fiquei sabendo, o Rafael vai comentar aqui, que eu fiquei sabendo hoje, mais um problema envolvendo os loteamentos. E fique claro que a atual administração, às vezes, não tem culpa por problema que está acontecendo, mas eu acho que os funcionários da Prefeitura Municipal não entraram agora. Principalmente vários setores, setor de engenharia, vários funcionários estão lá há muitos anos. Mais um problema no Jardim Vitoriano, um loteamento, o Rafa vai comentar aqui, o Rafael Nisato, que ruas estão sendo loteamento aberto com rua que não tem saída. Se é proibido isso, se é lei, como é que se aprova um loteamento com ruas sem saída? 3, 4 ruas sem saída, prejudicando o bairro, prejudicando a cidade. Simplesmente para beneficiar o loteador. Então, acho que a Prefeitura, se realmente o Rafael vai comentar e falar depois mais com clareza, mais uma vez, acho que tem que se ver isso aí e resolver o problema com certeza. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dilmo Rezende. Presidente, vereadores, ouvintes, Tiago Luiz Pestana, na pessoa de quem cumprimento todos presentes. Quanto à indicação, que juntamente com o vereador Rafael, seu Gumercindo, que nós estamos fazendo essa semana, refere-se à assinatura por parte do Executivo do nosso município com o governo estadual para a aquisição de um veículo tipo furgão para o Corpo de Bombeiros de nossa cidade. Solicita-se através de ofício. Fomos procurados semana passada pelo bombeiro Félix, que nos explicou o funcionamento do programa e que existe um número reduzido de viaturas. E para adiantar o processo, entramos em contato com o senhor prefeito, Edmilson Pereira Alves, o que de pronto confeccionou o ofício e já o protocolou em São José do Rio Preto. O Estado entra com o chassi e a Prefeitura com a finalização do veículo, o que seria a contrapartida do município. Isso significa mais ou menos R$100 mil para o Estado e de 70 a 80 mil para o município. O importante papel dos bombeiros e dos serviços de proteção civil é hoje reconhecido pela generalidade da sociedade. Veja, sexta-feira passada, o Colégio Comercial solicitou uma viatura dos bombeiros para uma aluna que estava passando mal e em menos de 5 minutos houve o atendimento. Fica aqui, Sargento Jonas, os nossos sinceros agradecimentos. E sabendo também, Sargento, das duríssimas condições de trabalho com que seus homens se deparam diariamente no terreno, velando pelo bem-estar de nossa população, que servem com dedicação, empenho e sacrifício pessoal. Consciente da importância e da dimensão real dos problemas desse setor, bem como as dificuldades e carência que afetam os profissionais. Nesse sentido que estamos fazendo essa simples indicação ao senhor prefeito para que considere a proposta e proceda à aplicação do que segue daqui para frente. Assim estará garantindo segurança aos cidadãos e salvaguardando os direitos dos profissionais. Pois o veículo atual, quando eu escrevi, encontrava em precárias condições. Hoje ele está na oficina, fazendo o motor. O sargento nos disse agora há pouco aqui. Então, desde já agradeço o senhor prefeito pelo empenho, agradeço os bombeiros pela dedicação, preocupação. Muito obrigado. Quanto à indicação que tivemos a alegria de assinar, juntamente com o colega Rafael e o seu Gumercino, vem de encontro com a necessidade real, preocupação com o meio ambiente, uma vez que este programa, adequando às exigências, o município passa por uma avaliação. E dentro das ações consideradas suficientes, o município recebe recursos financeiros para as demais fases do programa. Investindo no meio ambiente, estamos preparando um mundo melhor para as futuras gerações. Por isso fico feliz e agradeço ao colega Rafael pela indicação e o parabenizo. Gostaria de agradecer ao provedor da Santa Casa, senhor André Capobianco, pelo pronto atendimento à nossa solicitação essa semana. Agradecer ao assessor de gabinete, senhor Adélcio Bastos, e ao secretário de administração, senhor Lira, pelo empenho aos nossos pedidos, e principalmente pela grande ajuda na reforma do prédio da Fundação de Ensino. Agradecer também ao Gordo Meireles e ao secretário Éder Jussani pela colaboração nesta reforma, e a todos os servidores que prestaram seus serviços de forma valorosa. Fica a nossa gratidão. Semana passada não falei nada nessa tribuna, por isso aproveito o momento agora, Fábio, para te cumprimentar. Acho que Bonifácio, nós estamos passando por uma fase complicada,
que a gente deixa de ser uma cidade e passamos a ser sede de uma micro-região. E com a vossa organização, da mais bela voz bonifaciana, sentimos isso, né? E a forma com que organizou. E fiquei emocionado ao ver sua filha preocupada em atender as pessoas, em levar água, a formação que está dando. É uma honra poder compartilhar de vossa presença aqui. Cumprimentar os vereadores Aldo e o Paulo Chioca pela merecida homenagem com o projeto número 17/2013, à família Bigatão. Hoje, quando saía para cá, quase 7h30, os funcionários do SAI, do Serviço da Água e Esgoto, estavam trabalhando. E, pelo jeito, iam até tarde ainda com os buracos aí na cidade. Gostaria também, nesse ato, de fazer um pedido especial ao Executivo, pois é uma antiga solicitação feita na administração do seu Luiz, feita na administração do Celso, feita na administração do Dr. Pedro, né? O Aldo aqui fez uma indicação, e hoje eu venho fazer um pedido verbal, e também estarei oficializando, através de ofício, aí o prefeito, que estudasse a possibilidade de asfaltar a rua Euvaldo Moreira da Silva e Germino Bibiano Guimarães, totalizando ali os 340 metros, mais ou menos, a estrada da antiga Bica. Hoje, de manhã, e também no horário do almoço, quando por ali eu estava, fui para trabalhar, dar aula, fica impossível passar, sem contar a poeira. Lembrando que tal pedido será feito, vou fazer também através de ofício, né? O loteador fez grande parte da infraestrutura, e agora resta o asfalto. Os benefícios que traria esse asfaltamento: resolveria o problema do trânsito na hora do pico, pois quem vem dos bairros teria outra via. Resolveria um grande problema, que é a poeira, para os alunos e moradores. O colégio ali instalado hoje conta com mais ou menos 450 alunos, e na sua grande maioria do ensino infantil. O custo para esse asfalto, de 340 metros, estaria mais ou menos por volta de R$150 mil, em média, para poder asfaltar, em função da infraestrutura, de quase toda a infraestrutura que já existe, né? Calculando ali mais ou menos R$45 um metro de asfalto. Fica aí ao senhor prefeito, à sua equipe, o nosso pedido. Agradecer também à prefeitura o convite pela cerimônia de inauguração do ambulatório médico municipal Dr. Francisco Félix Mendonça, que vai acontecer no dia 11 de setembro de 2013, às 19 horas. Muito obrigado e boa noite. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Rafael Nisato. Boa noite a todos novamente. Deixar meu cumprimento ao sargento Jonas, falar da minha alegria de ter assinado essa indicação para que a prefeitura celebre esse convênio. Afinal de contas, nosso bombeiro é merecedor de qualquer e toda ajuda, porque está sempre pronto a nos atender. A gente sabe que é de ofício, dever do bombeiro fazer isso, mas a gente vê que o nosso bombeiro da nossa cidade está sempre pronto, que chega sempre rápido. Às vezes acontece algum acidente ali perto do meu estabelecimento, o bombeiro é sempre o primeiro a chegar. Então, parabenizar os bombeiros merecem, e se Deus quiser, essa nova viatura vai estar chegando aí. Com relação, vou voltar a falar um pouco da minha indicação, que o meu tempo estava acabando naquele momento, e eu acabei não falando o que é, na verdade, o programa Município Verde Azul do Estado de São Paulo, né? O governo do Estado de São Paulo, em 2007, iniciou o programa Município Verde Azul, um programa ambiental inovador da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, cujo objetivo é ganhar eficiência na gestão ambiental através da descentralização e valorização da base da sociedade.
O princípio fundamental de atuação do Programa Município Verde Azul é a proposição de parâmetros que sejam comuns aos 645 municípios do Estado de São Paulo, de forma que o poder público local seja estimulado a planejar e executar ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental. O programa visa estimular e capacitar as prefeituras a implantarem e desenvolverem uma agenda ambiental estratégica. Em 2013, as 10 diretivas onde os municípios concentram seus esforços para o desenvolvimento da agenda ambiental são o esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental. Se a gente prestar atenção, são coisas fundamentais hoje. Todo mundo está pregando a sustentabilidade. E a sustentabilidade, de que forma ela vem? Preservando o meio ambiente, cuidando de forma consciente do meio ambiente. Eu acredito que tudo hoje leva a uma conscientização ao meio ambiente, para que a gente leve uma vida mais sustentável. Hoje o crescimento populacional ele é muito grande, o consumo ele é muito grande, então a gente precisa com certeza olhar para o lado do meio ambiente. Inclusive, eu ia dar uma sugestão para o nosso presidente, puxaram minha orelha aí, uma das pessoas que me chamaram a atenção para esse programa Município Verde Azul, é que a gente está usando copos de plástico. A gente poderia estar usando copos de vidro e enchendo com a jarra a nossa água, poderia ser água mineral da mesma forma, mas com copos de vidro. Fica a sugestão para o presidente. Com relação ao Vitoriano, eu andei fazendo algumas buscas, embora sejam meio de última hora, porém eu procurei com a ajuda do nosso jurídico aqui, e não encontrei o que dissesse ao contrário, a respeito daquelas ruas que estão fechadas, que vão ser, um lado já está fechado e algumas vão ser fechadas do outro lado, ou seja, vão ficar um quarteirão e já fecha a rua, um quarteirão do outro lado e a rua já fica sem saída, deixando os munícipes daquele lugar, às vezes, até ilhados. Ilhados por quê? Essa semana foi um morador, por eu morar no Panorama, reclamar comigo que tinha 2 ônibus parados, um de cada lado da rua. E o caminhão de lixo não tinha como passar. A rua é estreita, um ônibus de um lado, um ônibus do outro, o caminhão de lixo não passou. E não sei o que aconteceu, que os catadores de lixo não foram até de a pé nas residências para pegar o lixo. E o lixo ficou lá, ficou sem ser coletado. Então já um prejuízo pequeno, porém um prejuízo também. Sem contar o prejuízo de desvalorização dos imóveis dessas pessoas. Aí eu vou falar o que diz a lei aqui. Essa lei é a lei número 3.332 de 2007, da época do Celso Gaúcho ainda, do parcelamento do solo. No artigo 15, ela diz: as vias de circulação de qualquer loteamento deverão garantir continuidade de traçado com as vias de circulação das áreas adjacentes e atender às disposições contidas no plano diretor. E ainda, não serão permitidas vias sem saídas. Está na lei. A lei essa lei de 2007, ela já teve algumas mudanças em 2008, depois em 2011, na gestão do Dr. Pedro, porém, nenhuma dessas mudanças mudou o que diz o artigo 15 no seu parágrafo 4º. Então, eu gostaria de uma resposta da Prefeitura. A gente sabe que não é só de agora, não é só o Edmilson que aprovou o loteamento, já é um problema anterior, mas os munícipes não são obrigados a pagar por isso. Está na lei, eu acredito que essa lei deve ter sido feita por pessoas sérias, comprometidas com a sociedade, e que de nada está valendo, porque a lei está aqui e ela não está sendo cumprida.
Então eu gostaria muito de saber o porquê que essas ruas estão sendo fechadas, estão sendo deixadas sem saída, se a lei reza justamente o contrário. O vereador Aldo pede uma parte. Com certeza. Parte concedida. Eu acho que essa aprovação desses loteamentos, eu estava com conversa com o senhor agora mesmo, se não existe nenhuma lei alterando e deixando que se construa loteamento com ruas sem saída, se não houve nenhuma alteração, essa lei de 2007, pelo que o senhor disse, eu acho que simplesmente esses loteamentos são aprovados só para beneficiar os loteadores e se esquece da população. É evidente que, como eu disse, o senhor também confirmou, não é um problema da atual administração. Mas eu culpo o responsável pelos setores da prefeitura que estão lá bem antes de 2007, e se realmente essa lei foi aprovada com irregularidades, alguém deveria ser punido. Porque não é possível que se aprove um loteamento com 3, 4 ruas fechadas, Pela ordem. com 3, 4 ruas fechadas, e fica por isso mesmo. Quer dizer, daqui um dia vamos fazer loteamento aí com 7, 8 ruas, quer dizer, a lei não é cumprida. Vereador Cássio Galo pede a parte. Parte concedida. Realmente o que o Aldo disse é extremamente verdadeiro. E vale salientar que é um absurdo, né, o que está acontecendo. Porque o bairro do Vitoriano está com rua morta do lado do loteamento que teve perto do trevo lá de José Bonifácio, da BR, e agora está com rua morta do outro lado, um loteamento novo. Então, acredito que a própria prefeitura, os seus assessores, deveriam rever, porque trata-se de um benefício para o loteador, como o Aldo disse, e, na minha opinião, trata-se de um terreno, de um loteamento irregular, diante da lei. Então, isso tem que ser visto rapidamente, porque vai ficar para a eternidade. Então, não podemos deixar que esses loteamentos sejam aprovados dessa maneira, deixando o Vitoriano com as ruas mortas, sem passagem adequada, prejudicando a população, que poderá ser prejudicada pelo resto da vida. Então, é o momento crucial agora de mudar esse loteamento. Agradeço pela parte dos dois nobres colegas e concordo plenamente. Eu acredito que não é possível que vá ficar dessa forma. Inclusive, tem morador que me procurou, dizendo que vai fazer o abaixo-assinado, vai encaminhar para o Ministério Público, e eu concordo, e eu falei para ele que eu concordo plenamente. Ele tem que lutar pelo seu direito. Se é direito dele, se a lei diz isso aí, eu acho que a lei foi feita para ser cumprida, não para ser ignorada. Ou para que serve isso aqui? A gente está aqui para votar, aprovar, fazer a coisa séria, mas precisa ser cumprida, na minha humilde opinião. Com relação à iluminação ali da ponte da Santa Maria, na João Domingos do Amaral, eu já havia feito uma reclamação e dizer que não foi feito nada até o momento. Meu tempo está acabando, uma boa noite a todos e até a próxima semana, um bom final de semana, uma boa semana a todos. Convido o vice-presidente Fábio Peão a ocupar a presidência. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Cássio Galo. Senhor vice-presidente, caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas, uma boa noite mais uma vez. Gostaria de, primeiramente, agradecer a todos os vereadores pela votação no projeto de lei que obriga os bancos a instalarem caixas eletrônicos para os portadores de necessidades especiais e também as divisórias em frente aos caixas. Então, fiquei muito feliz da votação por unanimidade, aprovando esse projeto de lei de nossa autoria, e dizer que a cidade de José Bonifácio ganhou muito com isso. E nós esperamos que a prefeitura, a partir do ano que vem, quando terminar o prazo de implantação desse projeto nos bancos, execute a fiscalização como tem que ser. Pois nesse projeto de lei, fala que se eles não cumprirem o que está nessa lei, eles receberão uma multa diária de R$1.000. Então acredito que nenhum banco vai querer
pagar esse valor, mas se não tiver fiscalização também, fica mais uma lei aí, feita e não cumprida e fica a ver navios. Então a gente pede que a Prefeitura acompanhe esse processo aí de implantação dessa lei nos bancos. Então muito obrigado a todos os vereadores e parabéns à Câmara Municipal de José Bonifácio. Pois não. Vereador Rafael Nisato pede a parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Eu ia, inclusive, parabenizar o senhor pela elaboração dessa lei. Não deu tempo, meu tempo havia acabado. Dizer que é uma lei muito importante, voltada aos munícipes de nossa cidade, porque a gente vê na televisão a todo momento essa saidinha de banco que eles falam, que é o pessoal que fica um olheiro lá dentro, olhando se o cara está tirando dinheiro com o celular, liga e a pessoa é assaltada lá no fundo. Com essa lei, o senhor vai estar dando mais segurança para a população de José Bonifácio. Então, por causa disso, eu parabenizo o senhor. Uma lei muito bem elaborada, parabéns. Vem de encontro que a população tanto precisa. Obrigado pela parte, pelas palavras, vereador Rafael. Gostaria também nós estávamos falando em loteamento. Então, semana passada, teve um decreto do Poder Executivo autorizando mais um terreno, né, um loteamento em José Bonifácio, com o nome de ruas, de árvores, de plantas, e que nós questionamos aqui nessa tribuna semana passada. Então, logo no outro dia, mandei um ofício em nome da Câmara Municipal, solicitando o cumprimento da lei ao Poder Executivo, pedindo informação também a que título ou qual o embasamento legal foram nominadas aquelas vias, sendo que o artigo 5º do decreto municipal, publicado no Jornal da Folha, né, denominou aqueles nomes de árvores. E também solicitamos informações quanto às vias públicas, principalmente dos novos loteamentos, assim como daqueles em implantação, que foram ou estão sendo nominados sem devida aprovação por parte desse legislativo. Também solicitamos informações de quantas leis denominando nomes de ruas já aprovadas por esse legislativo encontram-se aguardando o cumprimento por parte do Executivo, anexando à resposta, inclusive, uma relação na qual conste o número da lei, a data da aprovação e o nome das pessoas homenageadas. E também que seja imediatamente tomada providências as medidas administrativas cabíveis no sentido de sanar a improbidade legal contida no artigo 5º desse decreto de 2013 agora, que foi publicado, sendo que ele violou a competência exclusiva da Câmara Municipal, que está no nosso artigo 10, parágrafo, inciso 12º da nossa Lei Orgânica Municipal. Então a gente espera aí a resposta da Prefeitura, depois a gente vai esclarecer os vereadores e a população. Gostaria de parabenizar a equipe da Prefeitura, que terminou as obras da rede de esgoto e tratamento lá nos Machados. Como foi dito aqui, passaram por 3 administrações esse processo, mas a equipe da Prefeitura é a mesma. Então, parabenizar todos os funcionários da Prefeitura que tiveram envolvido nesse processo de terminar lá a rede de esgoto, de concluir, né, do começo ao fim, a rede de tratamento de esgoto dos Machados ficou muito bem feita. Então, parabéns à equipe da Prefeitura. Também falar rapidamente sobre... Pois não. Vereador Aldo Stefano pede a parte concedido. Eu gostaria de também falar que a respeito do que o senhor disse do nome das ruas, que eu concordo plenamente que tem que ser cumprida a lei. Mas gostaria de pedir licença ao senhor também para falar a respeito de loteamento, da Lei 3.332/2007, que o Rafael comentou. E gostaria de, desde já, dizer que essa lei, se não existir na lei, acredito que não exista,
da gente propor fazer uma emenda, caso não exista na lei, que sinceramente eu ainda não vi toda a lei, que todo projeto de loteamento na Prefeitura Municipal, que passe pela Câmara Municipal um mapa do loteamento, para que a gente possa ter consciência e votar com consciência que o loteador está cumprindo aquilo que exige na lei. Então, se não existir, desde já estou propondo que se faça uma emenda a essa lei, que venha para essa Câmara Municipal todo o mapa do loteamento, para que a gente possa analisar com cuidado e na aprovação do loteamento. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Aldo. Também concordo com a sua sugestão. E fica aí, você mesmo, senhor, né? Vossa Excelência, livre para fazer essa emenda. Uma ideia muito sugestiva. Parabéns. Também dizer sobre a Célico, né? Que o vereador Aldo disse aqui, nós fizemos um trabalho intenso com relação às reclamações da Célico. Colhemos assinatura, todos os vereadores contribuíram para a moção de repúdio que fizemos. Fizemos a denúncia ao Ministério Público, comunicamos ao Governo do Estado, através da Casa Civil, Artesp, Promotoria Pública, comunicamos juiz da primeira e segunda vara de José Bonifácio, e hoje levamos lá a cópia desses documentos para alguns usuários da Célico, dos homens sub-irmãos, dando uma satisfação ao nosso trabalho. E agora, a gente fica aí esperando uma atitude, né, da Promotoria Pública. Então está agora na mão da Promotoria Pública a decisão de tomar uma atitude séria e que venha a beneficiar os cidadãos que viajam daqui para São José do Rio Preto e toda a região. No sentido de fazer com que ela cumpra o seu papel de bom serviço prestado, a um serviço que seria público, que está concedido a ela, ou que se troque essa empresa por uma empresa decente e que trate o cidadão como tem que ser tratado na forma da lei. Gostaria de também comunicar que, a partir de 2014, todos os municípios têm que fazer um plano de saneamento básico. E José Bonifácio não é diferente. E nós vamos começar, a partir de amanhã, umas reuniões que foi contratada uma empresa para nos auxiliar a cidade de José Bonifácio, a fazer o plano de saneamento básico, com previsão de fazer um plano até 2020. Então, essas reuniões, elas são abertas, elas vão ser realizadas lá no antigo CRAS, ali, o antigo almoxarifado, onde fica a central de ambulância, ali na esquina, na Avenida Pedro Toledo, a partir de amanhã, às 6h30 da tarde. Então, fica o convite aqui a todas as pessoas que queiram participar, é aberto, foi formada uma comissão, mas as reuniões são abertas. Então, as pessoas que queiram contribuir com o planejamento do município, com relação ao saneamento básico, podem estar participando lá. Eu acho que é uma questão de cidadania e de participação aí. Então, fica todos convidados. Gostaria também de, nessas explicações pessoais, agradecer o secretário de Saúde, Dr. Endre, por estar viabilizando a presença de um médico lá na Fazenda Leusa, na Fazenda Santa Helena, no bairro da Vila Leusa, uma vez por semana. Então, ele já deu ok aí, que já conversou com o médico, que deve começar a semana que vem, no máximo aí em 15 dias. Então fica aqui os nossos agradecimentos pelo atendimento da indicação que nós fizemos semana passada, e também o povo lá da Fazenda Santa Helena agradece essa iniciativa até que rápida aí, depois do pedido que nós fizemos, para atender aquele povo lá que também precisa de ter acesso fácil à saúde pública. Gostaria de desejar uma boa semana a todos e que Deus nos ilumine até a próxima semana, se Deus quiser. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Terminadas as explicações pessoais, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos. Para nós, como eu sempre digo aqui, é muito importante a presença, esse calor humano, que nos dá mais energia para trabalhar e com maior responsabilidade. Sabendo também que
estamos sendo ouvidos pela Rádio Vale Tietê e também assistidos e ouvidos pela internet. Então, agradecimento a todos pela participação, pela presença, e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de setembro de 2013 e, nesse momento, dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.